Bom dia, professora Lamara. Bom dia, turma. Espero que esteja todo mundo bem. Hoje eu, Thaísa, e meu grupo, que é composto pela Ana Carolina Galvão, pela Camila Alves, pela Duda Pimentel e Tiare Magalhães, vamos apresentar sobre o infarto agudo do miocárdio e a aterosclerose. O infarto agudo do miocárdio, que também é conhecido como ataque cardíaco, é a forma mais aguda das doenças coronarianas. Ele é definido como a morte das células em uma região do músculo cardíaco, decorrente de uma interrupção do fluxo sanguíneo de forma súbita e intensa, que por seguinte ocorre o sofrimento agudo chamado de infarto. Essa interrupção pode se dar pela aterosclerose, que é caracterizada por uma inflamação, com a formação de placas de gorduras nas artérias coronárias, obstruindo o vaso, e ela é considerada uma das principais causas do infarto agudo do miocárdio. A placa de ateroma é uma placa de gordura que é depositada na parede dos vasos, impedindo o fluxo sanguíneo linear nas artérias. Para sua formação, primeiro tem que existir no sangue um agente irritante, que seja um gatilho para o desenvolvimento da aterosclerose, que pode ser, por exemplo, excesso de lipídios, que a gente tem gordura e colesterol, ou as toxinas do cigarro. Esse irritante no sangue vai conseguir danificar a barreira protetora, que é chamada de endotélio. No caso do colesterol, ele vai se acumular embaixo desse endotélio danificado, causando uma grande aglomeração, que é chamada de camada de gordura. Quando o colesterol começa a penetrar na parede do vaso, ele começa a oxidar. Então, ele vai se modificar e enviar um sinal para o sistema imunológico, que, por sua vez, vai mandar para o endotélio danificado os macrófagos, que vão começar a fagocitar esse LDL. Como eles têm que fagocitar muito colesterol, os macrófagos começam a morrer e passam a ser chamados de células espumosas. Todo esse processo de acúmulo de colesterol e acúmulo de macrófagos mortos vão se acumulando na parede do vaso do endotélio, aglomerando fora de controle. As células do músculo liso começam a migrar para fora do tecido e vão para dentro dessa placa de gordura, tentando cobri-la. Com isso, essas células vão começar a formar uma casca fibrosa de colágeno e elastina em volta da placa de gordura, isolando-a da corrente sanguínea. O músculo liso também começa a depositar cálcio dentro dessa placa, que, por sua vez, começa a crescer dentro do vaso, obstruindo o fluxo sanguíneo nas artérias coronárias. Se a placa rígida se romper, um coágulo pode começar a se formar, podendo obstruir totalmente a artéria, levando ao infarto agudo do miocárdio. Ele é um processo de morte das células de uma região do músculo do coração devido à formação de um coágulo que interrompe o fluxo sanguíneo de forma súbita e intensa. Ele pode ocorrer em diversas partes do coração, e isso vai depender de qual artéria foi obstruída. Em casos raros, o infarto pode acontecer por contração da artéria, interrompendo o fluxo de sangue, ou por desprendimento de um coágulo originado dentro do coração e que se aloja no interior dos vasos. O infarto pode ser transmural ou não transmural. Transmural é quando envolve toda a espessura do miocárdio, do epicárdio ao endocárdio, e não transmural não atravessa a parede ventricular. A aterosclerose é a principal causa de infarto e acontece principalmente pelo consumo excessivo de alimentos ricos em gordura e colesterol, o que vai favorecer a formação de placas de gordura dentro das artérias. O infarto ocorre quando a gente tem o rompimento de uma dessas placas, que leva à formação de um coágulo e interrupção do fluxo sanguíneo, que resulta na diminuição da oxigenação das células do músculo cardíaco. Outras causas comuns que a gente consegue ver em uma pessoa que tem infarto são pressão alta, diabetes, obesidade, tabagismo e o uso excessivo de drogas e álcool. O infarto agudo do miocárdio consiste no evento onde há ausência do fluxo sanguíneo para a nutrição do miocárdio, onde não há perfusão e nem oxigenação, e com isso o músculo cardíaco sofre necrose de coagulação. Esse processo de necrose consiste em um tipo passivo de morte celular e caracteriza um processo patológico, porque além da morte do tecido, há extravasamento de conteúdo de células necrosadas para o tecido adjacente. Após sofrer o processo de necrose por coagulação, a área apresenta-se esbranquiçada e sem brilho, causando a queda do pH intracelular, desnaturação proteica e destruição celular. Quando a célula chega a um estado irreversível, no qual ela perde a capacidade de restaurar o equilíbrio hemostático, sem ter condição nem mesmo de gerar energia, ela entra no processo necrótico. A necrose é um processo que ocorre sem gasto de energia, uma vez que a produção de ATP está comprometida.
Seguidamente, a perda de estabilidade na membrana, extravasamento do conteúdo celular e perda da compartimentalização do citoplasma. Além disso, o núcleo sofre alguns processos de fragmentação em sequência e, no fim, ele desaparece e sua cromatina é dissolvida. Apesar da principal causa do infarto ser a aterosclerose, como visto anteriormente, nós temos diversos fatores de risco que podem influenciar nesse processo. Nós temos a hipertensão arterial, o tabagismo, o sedentarismo, o colesterol elevado, que é decorrente de um aumento de consumo de gorduras, derivado de maus hábitos alimentares, que favorece a formação de placa de gordura, a idade, onde a partir dos 30 a 40 anos é preocupante os sintomas, como dores no peito, sudorese, sensação de desmaio e falta de ar. Tudo isso levando em consideração que cerca de 50% das pessoas que morrem por infarto agudo do miocárdio estão acima dessa faixa etária. A diabetes, que com a elevação da glicemia lesa a parede dos vasos, proporcionando a formação de placas de gordura e degeneração dos vasos. Por isso, ela deve ser bem controlada. O estresse faz com que o nosso organismo libere adrenalina e cortisol, onde ambos elevam a frequência cardíaca e pressão arterial, aumentando o risco de ataque cardíaco. E, por último, o componente genético, que são os familiares com histórico de doenças cardiovasculares. Os idosos são um grupo que merecem mais atenção, porque além dos fatores citados aqui, existe o fator de degeneração dos vasos pela idade, aumentando o risco de um infarto agudo do miocárdio. A prevenção do infarto deve ser feita por todos, independente da idade e do sexo, porque essa é uma doença que acomete todo mundo. O tratamento tem como objetivo desentupir a artéria e restabelecer o fluxo sanguíneo. Existem duas maneiras de retirar o coágulo que obstrui a artéria. O primeiro é o cateterismo, que utiliza o catéter, e o segundo é quimicamente, dissolvido através de medicamentos. No cateterismo cardíaco, é introduzido um catéter com o paciente sedado e é identificado o ponto onde ocorre a obstrução e a partir daí é feito o tratamento com angioplastia, uma técnica que desobstrui o vaso com um pequeno balão inflado ou com implante, uma espécie de tela de aço que ajuda a manter o vaso desobstruído. É um implante permanente e um procedimento muito seguro. Aqui nós temos algumas maneiras de prevenção do infarto do miocárdio, como a mudança de hábitos, como parar de fumar, controle da pressão arterial, controle do colesterol, dieta controlada, atividade física regular e controle da diabetes. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, eu e meu grupo estaremos sempre à disposição.